Fala galera, beleza? Tranquilo? Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos continuar a parte de equilíbrio químico, só que agora nós vamos entrar em Kc, tá? Vamos falar especificamente da constante de equilíbrio em termos de concentração. Maravilha? Bom, como o nome já nos diz aqui, essa constante de equilíbrio nós vamos levar em consideração a concentração dos reagentes e dos produtos da nossa reação reversível. Estes reagentes e esses produtos estarão com a concentração em mol por litro, ok? Ou seja, concentração molar, sempre mol por litro. E aí, como a gente já viu na outra aula, sempre produto sobre reagente. O único cuidado que nós precisamos tomar aqui é de entender quais são os reagentes, os produtos que podem participar da constante. Ah, mas como assim? Não são todos os produtos, não são todos os reagentes que podem participar da constante de equilíbrio em termos de concentração? Não. Para participar da constante de equilíbrio em termos de concentração, apenas nós teríamos os aquosos e os gasosos. Somente esses dois. Se for um sólido puro, não participa da constante. Se for um líquido puro, não participa da constante. Mas por que isso acontece? Como nós estamos falando de concentração, nós precisamos de reagentes ou produtos que possam variar as suas concentrações. E aí a gente precisa lembrar do conteúdo de soluções, que uma concentração ela é dada pela relação de um soluto com um solvente ou do soluto com a própria solução como um todo. Mas o conceito básico é soluto e solvente. Quando eu tenho algo aquoso, né, como o próprio nome já fala, eu vou ter um soluto dissolvido em água, que é o meu solvente. Então eu tenho uma proporção entre eles, então eu tenho uma concentração. Quando eu estou com o estado gasoso, o nosso soluto é o gás em questão que você está trabalhando e o solvente a gente considera que é a própria atmosfera gasosa. Tá? A própria atmosfera gasosa será o nosso solvente. Então nós também temos uma concentração, nós temos uma proporção. O problema do sólido é que eu tenho sólido puro, ou seja, eu tenho apenas o meu soluto. Tá? Ah, eu tenho aqui o cloreto de sódio. Quanto que eu tenho? Eu tenho 30 gramas de cloreto de sódio. Beleza. Qual é a concentração dele? Não tem concentração. Por quê? Porque eu só tenho cloreto de sódio. Para ter concentração, eu preciso ter um solvente nessa história. E como eu não tenho outra substância, a não ser o NaCl, eu não tenho concentração. Por isso, não participa da constante de equilíbrio em termos de concentração. O mesmo acontece com o líquido. Tá? Eu tenho líquido puro. Ah, eu tenho etanol. Tá? Então eu tenho etanol aqui. Ó. Faltou H2. Ah, professor, se você tem 70 ml de etanol, por exemplo, você não tem uma concentração? Não tem. Por quê? Porque eu só tenho etanol. Eu não tenho nenhum solvente para montar uma proporção entre eles. Então significa dizer que se eu só tenho soluto, eu não tenho solvente, eu não tenho proporção, ou seja, eu não tenho concentração. Por isso que esses dois caras estão fora. Sempre você deve analisar se o seu reagente é sólido, líquido, gasoso ou aquoso. Para quê? Para verificar quem entra nessa constante de equilíbrio ou não. Isso vai ser importantíssimo, não só para a gente calcular a constante de equilíbrio em termos de concentração, que é o Kc, como também quando nós entrarmos em deslocamento de equilíbrio, né, no princípio de Le Chatelier. Nós vamos ver que o equilíbrio só será deslocado por quem entra na constante. Ou seja, lá o sólido e o líquido também não conseguirão deslocar o equilíbrio químico. Tá? Então é importantíssima essa informação. Eu coloquei aqui do lado que esse Kc ele é adimensional. Na verdade, ele até tem unidade, tá? Ele até tem unidade, dependendo da situação. Ah, é, professor? É.
Porque como é mol por litro, vamos imaginar que o expoente aqui em cima seja o mesmo expoente aqui de baixo. Então, por exemplo, eu tenho mol ao quadrado, litro ao quadrado, dividido por mol ao quadrado, litro ao quadrado. O que vai acontecer? Você vai manter o primeiro, multiplicar pelo inverso do segundo, e aí tchau, obrigado, né? E aí já era. Por quê? Porque um vai anular o outro. Ó. Foi. Tá? Eu fico sem unidade. Mas e quando esses valores não são os mesmos? Né? Vai sobrar algum deles. E aí eu tenho uma determinada unidade. Porém, são raríssimos os exercícios que colocam unidade na constante. Eu até coloquei um aqui, tá? Eu até coloquei um exercício onde ele fornece uma resposta com unidade. Mas isso é raríssimo. Por quê? O que importa para nós é o valor numérico, não a constante tendo uma unidade em mol ao quadrado, litro ao quadrado, entre litro ao cubo, mol ao cubo. Por quê? Porque a constante ela vai nos mostrar uma proporção entre a concentração do produto e a concentração do reagente. E é o valor numérico que de fato importa, e não a unidade. Por isso que em 99% dos exercícios você não encontrará unidade. Tanto é que ele fornece dado KC 4,5 vezes 10 a menos 5. Né? Ele não vai te dar unidade. Tá? Então eu já coloco aqui do lado que a gente trabalha como se fosse adimensional, mas como existem casos onde o exercício pode colocar essa unidade para você, eu também coloquei um exemplo onde isso acontece. Tá? Aí fica tudo completinho, tudo tranquilinho. Falando em exemplo, nós temos 4 exemplos aqui. Nessa primeira aula a gente vai ver 2, na próxima aula nós vamos trabalhar com mais 2. Eles estão em ordem crescente de dificuldade, tá? Estão em ordem crescente de dificuldade. Vamos dos mais simplinhos, dos mais facinhos, até os mais complexos aí, beleza? Começando aqui pelo primeiro, que é determinar a constante de equilíbrio em termos de concentração quando nós temos as concentrações já no equilíbrio. Né? Isso aqui é o mais simples, é o mais fácil de tudo, é o que a gente reza para cair na prova, mas é o que dificilmente cai. Tá? Por quê? Nós já vamos dar uma olhadinha, vamos ler ele. Calcule a constante de equilíbrio em termos de concentração para a reação representada pela qual equação química abaixo. Beleza? Sabendo que nas condições de temperatura e pressão em que se encontra o sistema, existem as seguintes concentrações dos compostos no equilíbrio. Então, atenção, ele já forneceu a concentração de cada um no equilíbrio. E daí, professor? E daí que quando a gente calcula a constante, as concentrações utilizadas tanto para o reagente quanto para o produto, essas concentrações serão sempre as concentrações no equilíbrio. Sempre as concentrações no equilíbrio. Eu não pego a concentração inicial, não pego quanto reagiu, eu pego quanto sobrou, que é o quanto ficou no equilíbrio para eles. Tá? Afinal de contas, o nome da constante é constante de equilíbrio. Lembre-se disso. Outra informação importante, não para esse exercício aqui agora, mas para o que a gente vai trabalhar, é a questão da temperatura. Tá? A temperatura é importantíssima, que ela seja sempre constante, que a gente não mude a temperatura. Por quê? Nós vamos ver que só existe um fator capaz de mudar o valor de uma constante de uma reação. Então vamos supor, essa constante vai ser 2 vezes 10 a menos 4. Esse valor ele vai ser a 25 graus Celsius. Se eu trocar essa temperatura para 35, esse valor já vai ser diferente. Então, a cada temperatura que eu modificar, eu tenho uma concentração sendo modificada. Tá? Então, por favor, saibam que ao alterar a temperatura de um sistema, você também altera o valor da sua constante. Isso não é primordial aqui agora, mas já é uma informação que nós devemos carregar aí para o futuro, para as demais questões. Voltando para cá. Além de dar as concentrações, mol por litro e mol por litro,
além de dar as concentrações finais, que são as concentrações do equilíbrio, ele também já fornece a reação para nós balanceada. Tá? Não acostumem-se com isso. Nós vamos até ver nos próximos exemplos que na maioria dos casos ele nem dá a equação, ele só cita o que aconteceu. A gente precisa estar pronto para montar essa equação. Tá? Ah, mas é muito difícil. Fique tranquilo, que da maneira que ele coloca para você, a gente já sabe quem reagiu com quem, o que formou o que. Tá? Então, não precisa se preocupar. Bom, qual é o próximo passo? Agora que a gente já tem, né, o exercício já fez o favor de nos dar as concentrações no equilíbrio, eu só preciso me preocupar em montar essa constante de equilíbrio, substituir os valores e achar o Kc. Né? Para isso, o que eu disse para vocês? Verifiquem o estado físico. Por quê? Só participam da constante de equilíbrio aquosos ou gasosos. Como aqui são todos gasosos, todos irão participar da constante de equilíbrio, que é concentração do produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração do reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração do outro reagente elevado ao seu coeficiente. Se não tem nada, é 1. Eu posso colocar o número 1 aqui? Posso. Sou obrigado a colocar? Não. Tá? Não. Então, essa é a nossa constante de equilíbrio. O que a gente precisa fazer agora? Substituir pelas concentrações que ele forneceu. Concentração do NO2 no equilíbrio. A concentração do NO2 no equilíbrio é 0,1 ao quadrado, dividido pela concentração do NO. Concentração do NO, quanto que vale? 1 ao quadrado, vezes a concentração do O2. Concentração do O2, que é 1,5. Então vamos lá. 0,1 vezes 0,1, que é 0,1 ao quadrado. Isso é 0,01 dividido por 1 elevado ao quadrado. 1 vezes 1,5, 1,5. Logo, essa constante de equilíbrio em termos de concentração é 0,0666 e vai dar uma dízima periódica. Tá aqui. Pronto. Tá? Então, ele coloca como letra B. Ah, aqui ele colocou a unidade na constante, né, professor? Colocou. Mas está certo essa unidade? Cara, se ele quiser considerar a unidade, estará. Por quê? O que você tem? Você tem mol ao quadrado, litro ao quadrado, dividido por mol ao quadrado, litro ao quadrado, vezes mol dividido, por litro. O que isso vai dar? Mol ao quadrado, litro ao quadrado, dividido por mol ao cubo, litro ao cubo. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar litro ao cubo, mol ao cubo. Tá? E aí? É aí que a gente consegue simplificar. Play, plu, pum, plim. Então, nós teremos aqui ainda o litro e o mol. Beleza? Tranquilo? Mas, volto a repetir, ó. Isso aqui, raríssimo de aparecer. Tá? Só peguei um exemplo onde isso aconteceu para mostrar para vocês que é possível, porém é muito, muito raro. Vamos para um segundo exemplo, onde a situação é um pouquinho mais difícil, mas bem pouquinho, tá? Continua tranquilo ainda. Nesse segundo caso, a gente tem a constante de equilíbrio, quando ele fornece as massas dos nossos reagentes e produtos já no equilíbrio. Sempre que ele fornece informação já no equilíbrio, fica fácil para nós. Tá? No exemplo 3, no exemplo 4, nós não teremos informações do equilíbrio. E aí a gente vai ter que montar uma tabelinha que vai acompanhar a gente por todas as constantes aí, basicamente. Beleza? Vamos lá. Em um recipiente de 500 ml, encontram-se em condições de equilíbrio, então isso já está no equilíbrio, 0,48 gramas
do NO2 e 2 gramas do N2O4. Calcule a constante de equilíbrio em termos de concentração para a reação abaixo, dado que as massas do nitrogênio é 14 e do oxigênio é 16. Beleza? O que eu preciso verificar? Estado físico. O estado físico aqui é gasoso para o NO2 e gasoso para o N2O4, então ambos participam deste equilíbrio químico. Problema, eu preciso ter a concentração em mols por litro, só que eu tenho grama e eu tenho ml. O que eu preciso fazer? Calcular a concentração. Molaridade é a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Então é isso que eu vou precisar fazer. A massa eu já tenho. O volume está em ml, eu transformo em litros e fica tudo ok. O que eu não tenho é a massa molar. Então, vamos calcular, tá? Vamos calcular. Começando pelo NO2. O NO2 é formado por um nitrogênio, é formado por 2 oxigênios. Cada nitrogênio vale 14, cada oxigênio vale 16. Se você fizer a soma, 32 mais 14, isso é igual a 46 gramas por mol. Além dele, nós temos o N2O4, que se você parar para pensar muito, não precisa nem ficar calculando a massa molar, né? Não é exatamente o dobro, né? Então a massa molar dele vai ser o dobro. Ah, eu não tinha percebido isso. Não tem problema. Se você não percebeu isso, não tem problema. A única coisa é que você vai camelar um pouquinho a mais. Tem problema? Se você estiver muito apressado com o seu vestibular aí, ó, se as questões estiverem muito corridinhas, pode dar esse probleminha, mas nada demais não. Vai gastar poucos segundos para isso. Nada de 14 aqui não. 16. Então, vamos nessa. 4 vezes 16, 64. 64 mais 28. Quanto que dá isso aqui? 92 gramas por mol. Tá? Segundo item que eu já vou me preocupar, fora a massa molar, é o volume. O volume precisa estar em litros. Então, 500 ml, 0,5 litros. Tá aqui. Agora que eu tenho o volume, agora que eu tenho a massa molar, eu posso calcular a molaridade. Então, vamos calcular aqui no cantinho. Ó. Começando para o NO2. A molaridade é a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Molaridade é o que eu quero descobrir. Qual é a massa que nós temos para o NO2? 0,48 dividido pela massa molar, que é 46, vezes o volume, que é 0,5. Então, a molaridade é igual a 0,48 dividido por 23. Né? Afinal de contas, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa do que dividir por 2. Pessoal, vamos nessa. Se fosse 0,48 com 48, pô, isso estava bem mais fácil, né? Isso ficaria muito mais fácil. Mas é próximo, então nós teremos valores próximos aqui também, tá? 0,48 com 46, isso seria 0,01, só que agora a gente tem 48 por 23, que é um pouco mais do que o dobro. Então 0,021 aproximadamente mols por litro. Pronto, tá aqui. Esse é o valor da concentração. E depois, nós vamos para o cálculo da molaridade do N2O4. Molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Logo, a molaridade é igual a massa utilizada, 2, massa molar, 92, vezes o volume, que é 0,5. Logo, a molaridade é igual a 2 dividido por 0,5 vezes 92 é a mesma coisa do que dividir por 2, ou seja, 46. Então, a molaridade é igual. Esse eu não lembro de cabeça, não. Né? Se fosse 50,
né? Se fosse 50, ainda ficaria bem próximo de 0,4. A gente pode colocar aproximado, não tem problema, tá? Então isso vai dar 0,042 aproximadamente, tá? Mols por litro. Vamos colocar aqui aproximado, que não tem problema. Se você quiser trabalhar só com 2 casas, pode ser, tá? Se quiser trabalhar com 2 casas também não tem problema. Só para a gente não perder muito tempo aqui nesses cálculos. Como é que fica o KC? Produto sobre reagente. Qual que é a concentração do produto? É concentração do N2O4 dividido. Qual que é a concentração do reagente? É a concentração do NO2 elevado ao quadrado. Tá? Elevado ao quadrado. Então o KC ele fica igual a 0,042, que a gente colocou aqui aproximadamente, dividido por 0,021 elevado ao quadrado. Beleza? Então KC é igual a 0,042 dividido. Olha lá. Vamos fazer a continha aqui em cima. 0,021. Então, esquece esses zeros aqui agora, depois a gente conta eles. Isso vai dar 21 mais 42. Logo, isso é igual a 441. Quantas casas após a vírgula nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. Então, 0,00441. Beleza? Esse KC, ele vai ser aproximadamente, vou deixar bem aproximadão, tá? Se fosse 44 por 44, a gente chegaria em 100. Mas isso vai dar bem próximo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, aproximadamente, isso é igual a 99. Pronto, tá aí, tá? Tá aí. Esse é o valor do KC que nós temos para essa reação. Percebam que a dificuldade ela foi um pouco maior, porque nesse caso nós tivemos ainda que calcular a concentração para estes reagentes e produtos, porque nós tínhamos apenas a massa e o volume. Após o cálculo dessas concentrações, aí sim em mol por litro, nós conseguimos jogar até a equação da constante de equilíbrio e chegar até o valor da constante. Tá? A gente vem numa próxima aula fazendo os outros 2 exemplos que são mais complicadinhos, beleza? Tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus, um forte abraço e até!